Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, de volta, passando para a gente tratar mais um pouquinho a respeito de crimes militares. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que eu já vou botar aqui na tela para você, é a classificação dos crimes militares, né? Afinal, o que é um crime propriamente militar, o que é um crime impropriamente militar, o que é um crime militar próprio. O que é, professor? Que ninguém sabe, toda hora que cai isso em prova a pessoa erra. Pois é, hoje a gente vai trabalhar isso aí, tá certo? Basicamente, trabalhar o artigo 9º, né, que é um dos artigos mais importantes aí para o seu concurso, perfeito? Sem muitas delongas, a gente vai começar em um assunto longo, pode ser que passe até um pouquinho do tempo do vídeo, mas aí é isso mesmo, a gente vai conversando até lá, tá certo? Você já me conhece, você já sabe quem eu sou, não custa nada lembrar que aqui embaixo tem 2 arrobas, né, para você entrar em contato em caso de dúvidas. Profa Clismane Alves, você fala direto comigo, e lá no Objetivo ou Concurso você fala com as meninas da Central de Vendas, ou você fala com as meninas do suporte, ou você fala com os meninos do suporte, ou você fala com alguém lá e alguém vai passar para mim, tá certo? Aí então aproveita e segue a gente lá para você ficar dentro de tudo, por dentro, né, na verdade, de tudo aquilo que acontece em concurso público, tá bom? Principalmente carreiras militares, tá certo? Então vamos embora, vamos lá e vamos tratar dessa classificação dos crimes, ó. Primeira questão. Tomando por base a teoria clássica e a teoria predominantemente nos autores do direito penal comum, face à definição dos crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares, leia as assertivas abaixo e responda o que se pede. 2 teorias, tá? Vamos lá. Os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser cometidos por militares. Trata-se de crime funcional. E aí, tá certo ou tá errado? Pois é, vamos logo nas teorias, aí a gente volta pra cá, né? Nós temos 3 teorias, tá certo? Que vão tratar a respeito do que é um crime propriamente militar, do que é um crime impropriamente militar, porque isso tem certas consequências. Vale lembrar que a gente não tem uma definição legal. Houve uma alteração do Código Penal Militar no ano de 2023, mas o legislador ainda não trouxe essa definição legal do que seria um crime propriamente militar, tá certo? Mas a gente tem aqui algumas teorias que tratam a respeito disso, são basicamente 3 teorias e uma predominante, tá? Primeiro tem a teoria topográfica, que é essa teoria aqui que ele traz bem aqui, ó, na questão. A teoria predominante nos autores do direito penal comum. O nome dessa teoria predominante para os autores do direito penal comum é a teoria topográfica. A teoria topográfica vai dizer que crime propriamente militar é aquele que está lá no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1º na realidade. Os crimes de que tratam esse código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, beleza? E, né, crime impropriamente militar, então seria os crimes que estão no CPM de forma idêntica à lei penal comum ou os crimes que estão previstos só na legislação penal comum. Crimes impropriamente militares. O que nos interessa? Crime propriamente militar. Para esta teoria, o crime propriamente militar é aquele crime de que trata esse código, quando definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, tá bom? Já a teoria clássica vai dizer que crime militar é aquele crime que só pode ser praticado por militar.
morreu Maria Preá. Deduz-se que os crimes que podem ser praticados por militares, que só podem ser praticados por militares, são aqueles que estão no Código Penal Militar, porque não tem um crime no Código Penal comum que só o militar possa praticar, tá certo? Mas a teoria clássica vai dizer que apenas podem ser praticados por militares, beleza? E essa aqui é a teoria predominante. Predominante. Essa aqui, queridos, é a teoria majoritária. Para quem? Para as questões de prova, tá certo? Então, para as questões de prova, para a teoria clássica, é importante você saber os nomes, tá? Vai dizer que crime militar é aquele que só pode ser praticado por militar. Essa não invalida essa, tá? São teorias diferentes. E a gente ainda tem uma terceira teoria, que é a teoria processual do Jorge Alberto Romero, que vai dizer que crime militar é aquele que a ação penal militar só pode ser proposta em face do militar, beleza? Só que tem alguns furos, né? Essa teoria é ótima, mas tem alguns furos, porque eu posso cometer, por exemplo, um crime hoje como militar, pedir exoneração e responder não sendo mais militar, sendo civil. Se não for levado em consideração o tempo do crime, que é onde eu já era militar, não seria possível propor uma ação em face de mim. Por quê? Porque eu, no momento que está sendo proposta a ação, não sou mais militar, porque pedi exoneração, tá certo? Então teria que ser um pouco revista, tá? Essa aqui não interessa muito, é a menos usual, mas essa aqui é a majoritária e você tem que saber essa daqui também, beleza? Perfeitos? Vamos voltar. Ó, tomando por base a teoria clássica e a predominante nos autores de direito penal. Então, ele quer as duas, tá certo? Então, mesmo que uma divirja da outra, não importa. O que cair aqui, se estiver em uma das duas, tá certo. Os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser cometidos por militares. Trata-se de crime funcional. Quem é que diz isso? Teoria clássica, tá certo? Tá. Para a teoria clássica, só pode ser crime propriamente militar aquele que é cometido só por militar, tá bom? Então, aqui tá perfeito. Se essa primeira tá certa, eu tiro essa, tiro essa. 2. Os crimes impropriamente militares são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Quem é que diz? Teoria clássica. Porque se ela diz que os crimes propriamente militares só podem ser cometidos por militares, o impropriamente militar pode ser cometido por qualquer pessoa, não é isso? Então aqui, ó, tá certo. Tiro essa daqui. Não, tiro essa não, né? Que tá correto? Peraí. Deixa eu apagar. Pra gente não se confundir, né? A 2 está certa, então eu posso tirar essa daqui, ó. E posso tirar essa, ela tem gabarito a questão, gabarito letra D. Por quê? Porque ele tá me dizendo que essas duas estão erradas, quando na verdade a 1 e 2 estão certas, né? 3. O crime de insubmissão não é crime propriamente militar, pois somente pode ser cometido por civil. Aí que entra o grande ponto, tá? A teoria clássica, que é a predominante, que é a majoritária, ela considera crimes militares que só podem ser cometidos por militares. Mas tem uma exceção, que é o crime de insubmissão, tá certo? Que é aquela pessoa que está sendo convocada ali para o serviço militar, por exemplo, né, em termos bem chulos, e não comparece, tá? A insubmissão é o único crime que é cometido por civil e que é considerado crime propriamente militar. Por quê? Porque é uma condição de punibilidade, tá certo? Por mais que no momento em que ele praticou o crime ele seja civil, ele esteja para ser incorporado, mas não foi, né, e acabe sendo insubmisso, por mais que nesse momento ele seja civil, ele só pode ser responsabilizado quando ele for incorporado. Então ele vai ser capturado, vai ser submetido a uma inspeção de saúde, vai ser incorporado. Já sendo militar, estando incorporado, é que ele é responsabilizado por esse crime, tá certo? Mas não deixa de ser verdade que no momento do cometimento do crime, né, no tempo do crime, ele era civil. Então, insubmissão é o único crime cometido por civil que pode, aliás, que é considerado crime propriamente militar, tá certo? Então, aqui está incorreto. E aqui embaixo, os crimes propriamente militares são aqueles que tratam o inciso 1º do artigo 9º do CPM, ou seja, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente salvo disposição especial. Quem é que diz isso? A teoria topográfica, essa aqui, que predomina entre os autores do direito penal normal. Beleza? Show? Tranquilos. Letra 1, 2 e 4 estão corretas. Você já sabe as teorias, né? Já sabe as classificações. Já sabe também que o crime de insubmissão é o único crime cometido por civil que é considerado propriamente militar. Dou-me por satisfeita. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2, caso hipotético. No curso de determinada investigação hipotética, foram coletadas informações acerca das condutas criminosas descritas a seguir, né? Os cabos Lourenço e Moura, juntos ao sargento Plínio, atuavam costumeiramente em patrulha ostensiva e davam enfoque à criminalidade de drogas. Em algumas situações, sem autorização judicial e sem conhecimento dos superiores imediatos, parte da droga apreendida nas ocorrências não era registrada em auto de apreensão no auto de apreensão e apresentação no auto de prisão em flagrante, pois seriam utilizadas pelo grupo como recurso de pagamento a informantes que eram também traficantes de drogas na região e que se utilizavam de informações privilegiadas sobre a distribuição de droga na cidade para entregar concorrentes à polícia. Fácil não, é feio, viu? Ainda com base nos fatos, na situação hipotética, considerando que o cabo Loureiro
Ao saber que a investigação se teria iniciado a partir da informação do tenente Nilson, a quem o cabo inicialmente confiava, resolveu desacatá-lo na sua condição de superior hierárquico e, em seguida, ainda no interior do batalhão, desceria os socos contra o inimigo, o que veio a provocar nele lesões corporais de natureza grave. A respeito do crime de desacato a superior e do crime de lesão corporal, segundo os critérios de classificação dos crimes militares, são respectivamente. Então vamos lá, né? Primeiro, desacato a superior, e o outro crime é o de lesão corporal. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Ó. O crime de desacato a superior é um crime militar por extensão? Negativo. Crime militar por extensão são os crimes previstos ou na legislação especial ou na legislação penal comum, mas que são praticados no âmbito do artigo 9º, ou seja, por militares, né? E aí a gente tem um crime militar por extensão, tá certo? Isso é uma inovação, né, legislativa. Antes a gente não tinha esses crimes militares por extensão, agora a gente tem, tá bom? Então, o crime militar por extensão é aquele que está fora do Código Penal Militar, só tem outras leis, né? Estão lá em outras leis, legislação especial ou legislação penal comum, e são praticados lá nos termos do artigo 9º. Aqui não é, porque o crime de desacato a superior, ele tá só no CPM, inclusive, tá certo? Então não é um crime militar por extensão, é um crime, inclusive, propriamente militar. Porque, para a teoria clássica, ele só pode ser praticado por militar, e ele só tem figuração, correspondência no Código Penal Militar, tá bom? Aí eu não preciso responder o resto, né? B, crime de desacato a superior. É propriamente militar? Tá certo, é propriamente militar. Quem tem superior é militar, tá certo? E o crime de lesão corporal é propriamente militar? Negativo. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive tem correspondência no Código Penal Comum, né? Então, o crime de lesão corporal é impropriamente militar, tá bom? Crime propriamente militar, o crime de desacato a superior, positivo, né? E o crime de lesão é impropriamente militar? Perfeito, tá certo? Aqui só pode ser praticado por militar, só tem correspondência no Código Penal Militar. Aqui pode ser praticado por qualquer pessoa, tem correspondência inclusive no CPB. D. O crime de desacato a superior é impropriamente militar? Negativo, é propriamente militar. E embaixo, o crime de lesão corporal não é um crime militar por extensão, tá certo? É um crime impropriamente militar, que tem correspondência nos dois códigos penais, tanto no militar quanto no CPB, e pode ser praticado por qualquer pessoa. Tranquilos? Ok? Ficou claro? Então vamos avançar. Nossa próxima questão. Ó, desacatar a superior ofendendo a dignidade ou decoro ou procurando deprimir a autoridade, artigo 298 do Código Penal Militar, e o artigo de lesão corporal tem a mesma correspondência, tanto, é igualzinho, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, tá certo? Por isso que eu nem trouxe pra gente. Vamos avançar e vamos tratar da nossa terceira questão. Assinale a opção em que a conduta correspondente a um tipo penal determinado será considerado crime militar, conforme a lei penal castrense. Vamos lá. A. Um civil que furta material bélico do batalhão da Polícia Militar. Uma coisa para a sua vida, tá certo? Que não está descrito no Código Penal Militar, mas que você precisa saber. A Justiça Militar Estadual, ela não julga civil, tá certo? Então, se o civil, ele entra num batalhão da Polícia Militar e ele furta munição, e ele furta o armamento, ele vai responder por furto do CPB, Código Penal Brasileiro, crime comum, tá certo? Diferente se ele entrasse num batalhão do Exército, por exemplo, tá certo? Nessa situação das Forças Armadas, né, seja lá qual for, ele vai responder por crime militar, por furto do Código Penal Militar, porque responde pela Justiça Militar da União. Mas a Justiça Militar do Estado, Justiça Militar Estadual, não julga civil. Então, o crime cometido contra um batalhão da Polícia Militar não é um crime militar, tá certo? É um crime comum. Quando o civil furta material bélico do crime, do batalhão de Polícia Militar é do Estado, né? Vai ser considerado um crime comum, tá bom? Então, aqui tá errado. B. Um cabo fardado, porém fora do serviço, que agride verbalmente sua esposa em sua residência, que também não é crime militar, pessoal. Ó, quando a gente trata do artigo 9º, que você tem que tratar de pormenores aí na sua casa, né, ou com o professor lá da teoria, você vai ver que são crimes militares, aí você vai ver aquele inciso 1º que a gente já tratou, né, da teoria topográfica, e vai ter o inciso 2º que vai dizer assim, ó, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticado. Aí ele traz os sujeitos ativos, tá certo? Que vão ser considerados, ou as condições em que esse crime vai ser considerado militar. Primeiro, por militar da ativa contra militar da ativa, tá certo? Eu, meu esposo, por exemplo, nós dois somos militares, eu pratico contra ele, ele pratica contra mim, crime militar, certo? Independente se eu estou de serviço ou não, tá bom? É militar contra militar da ativa contra ativa. B, por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar,
contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Ou seja, aqui em razão do lugar, né? Ele está no lugar sujeito à administração militar, contra quem quer que seja, crime militar. Por militar em serviço ativo, ou atuando em razão da função, ou em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora no lugar do sujeito à administração militar, contra quem quer que seja, militar da reserva, reformado ou civil. Só que aqui é em relação ao serviço. Ou ele está de serviço, ou ele está atuando em razão da função, ou ele está em formatura, ou ele está em comissão, tá certo? D. Por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, reformado ou civil, aqui também é durante uma situação específica, né? Por militar da ativa contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Então aqui é contra o patrimônio da administração militar ou então contra uma ordem administrativa militar. Essas são as situações em que é considerado crime militar. Além de ter correspondência, né, no Código Penal Militar, por exemplo, ou em uma outra legislação, seja ela não militar, né, seja um crime militar por extensão, tem que estar dentro dessas situações. E você vai ver aqui comigo que, além da pessoa ser militar, ela tem que estar ou num ambiente militar, ou fazendo alguma coisa relacionada à função militar. Então, quando eu digo que é um cabo, apesar dele estar fardado, ele ser militar da ativa, ele cometeu o crime fora do serviço, ou seja, não tinha nada a ver com o serviço dele, e ele agrediu um civil em uma situação que não consta no artigo 9º. Ele não estava no período de manobra, de exercício, ele não estava no lugar sujeito à administração militar, ele não estava usando da sua função, ele bateu porque ele é marido dele e ele acha que ele estava no direito. Entendeu? Essas coisas de homem, né? Que você já sabe. Pois bem, não é ofendendo não, tá, pessoal? Só mesmo, enfim, tá certo? Beleza? Então não tem nada a ver. Aqui foi cor de marido e mulher que a gente deve meter a colher, mas que não tem nada a ver com a questão militar. C. Capitão que, na função de professor de instituição de ensino superior privada, comete assédio sexual contra estudante. Negativo. Mais uma vez, não tem nada a ver com a situação dele de militar. Inclusive, ele estava numa função de professor de instituição privada, tá bom? Tem nada a ver com o que eu li para você no artigo 9º. D. Um sargento que, valendo-se da sua condição, aí começa a ficar bom, né? Ele está valendo-se de sua condição, ele integra uma organização criminosa, ainda que o crime esteja previsto em legislação penal comum, ainda que seja um crime militar por extensão, perfeito. Mesmo assim, será considerado um crime militar, porque ele é um militar da ativa e ele está valendo-se da sua condição de militar. A gente fez a leitura bem aqui, ó. Atuando em razão da função. Ele está valendo-se da sua condição de militar, tá certo? Então, nessa situação aqui, a gente vai ter um crime militar, gabarito, letra D de delta. E é soldado com porte de drogas ilícitas para consumo pessoal em sua residência. Ele não está no lugar sob a administração militar e ele não está fazendo uso da sua função para isso, tá bom? Então, não é considerado um crime militar, perfeito? Questão de número 4. Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção correta, considerando os conceitos de crime próprio e impropriamente militar. A. O comandante de um grupamento dos bombeiros cometeu o crime militar de desobediência à decisão judicial proferida pelo juiz militar. Nessa situação, o comandante do grupamento dos bombeiros cometeu o crime propriamente militar. Negativo, né? Porque o crime de desobediência, ele encontra correspondência tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal brasileiro. Normal, tá certo? É a mesma desobediência. O militar, ele é um funcionário, né? Ele é um servidor público, ele é um funcionário público, ele está no exercício de uma função pública e vai ter a mesma correspondência nos dois códigos. Então, tanto pode ser praticado pelo militar quanto por um civil, tá bom? É um crime impropriamente militar, né? Um sargento reformado, ao visitar o quartel do grupamento de bombeiros militar, desobedeceu a ordem do comandante da unidade. Nessa situação, o sargento cometeu crime propriamente militar. A mesma situação, tá certo? Aqui tá incorreto, porque ele quer que você me diga o que é um crime próprio e impropriamente militar. E aqui, igual a alternativa A, é um crime impropriamente militar e não propriamente militar, porque é o mesmo crime de desobediência, tá bom? C. Durante o serviço ordinário, um tenente da ativa, insatisfeito com uma determinação recebida de seu comandante de companhia, esperou o término do serviço, foi para casa e publicou críticas indevidas ao ato praticado por seu superior nas redes sociais. Nessa situação, o tenente praticou o crime propriamente militar. Perfeito. Gabarito letra C de casa, porque nessa situação aqui, ele praticou o crime de crítica indevida, né? Que tem correspondência só no Código Penal Militar, no artigo 166, e que só pode ser cometido por militar. Qual é o crime? Publicar um militar assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou qualquer resolução do governo, detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Beleza? Então aqui crime propriamente militar. Só pode ser praticado por militar e só tem correspondência no CPM. E aí, aproveitando o ensejo a respeito da desobediência, né, que nós já tratamos na alternativa A e B e sabemos que está incorreto,
Esse crime, ele tem correspondência no artigo 301 do CPM e 330 do CPB, né? E a mesma coisa, ó, desobedecer a ordem legal de autoridade militar, desobedecer a ordem legal de funcionário público. O militar nada mais é do que um funcionário público. Dá no mesmo, é a mesma coisa. Então pode ser cometido por qualquer pessoa, tá certo? Por isso que estão erradas. E aqui, ó, um sargento da ativa furtou o celular da vítima de um acidente de carro enquanto prestava socorro durante o seu plantão. Nessa situação, cometeu o crime propriamente militar, negado, né? O crime de furto tem correspondência no CPM e no CPB e pode ser praticado por qualquer pessoa, tá certo? Tranquilos? Então vamos avançar e vamos para a nossa próxima questão. Ah, só um adendo, né? A questão aqui de o sargento reformado. O sargento reformado, ele comete crime militar? Pode cometer, tá certo? Porque do mesmo jeito que tem as opções lá do militar da ativa, né? Está sob lugar sujeito à administração militar, está em formatura, está em marcha, está em sei lá o quê, está usando da sua função para praticar o delito, ser um militar da ativa contra um militar da ativa, também tem situações em que os crimes militares serão praticados por militar da reserva, reformado ou civil, tá certo? Contra as instituições militares, considerando como tais, não só compreendendo no inciso 1, mas no inciso 2, aí aqui vai ter os casos, tá certo? Para você fazer aí a leitura do artigo 9º, parágrafo 3º, que também é importante. Mas mais importante do que isso é o que a gente leu no parágrafo 2º, que é o que mais cai em prova. Beleza? Show de bola? Vamos avançar, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 5. De acordo com as lições de Cícero, Robson, Coimbra, Neves e Marcelo, que eu não vou falar esse nome aqui porque eu não sou bilíngue, né? Não vou lhe dar esse prazer de rir de mim, não vou. É o Marcelo, tá certo? Assinale a opção correta no que tange ao critério de configuração do crime militar adotado pelo Brasil. Fácil, tá certo? É crime militar aquilo que a lei diz que é, aquilo que o artigo 9º do Código Penal Militar diz que é. Logo, né, vai ser crime militar a situação, o critério adotado no Brasil, o ratione legis, em razão da lei, aquilo que a lei diz que é. Professora, mas o que seria esse ratione persone, ratione temporis, ratione loci, matéria, né? Vamos ler tudo em português e vamos destrinchar, tá certo? Ó, em razão da pessoa, é aquele sujeito ativo militar. Seria os crimes praticados em que o sujeito ativo fosse militar. Tá bom? Isso. Existem situações em que será punido porque o sujeito ativo é militar? Sim. Mas o que a gente leva em consideração é o critério que a lei diz que é. Tá bom? Ratione temporis seria o quê? Seria a situação de um lugar sujeito à administração militar, como nós já tratamos, que tem no artigo 9º, certo? Mas é só esse o critério? Não é. Então, via de regra, no geral, é aquilo que a lei diz que é. Tá certo? Ratione loci, né? Seria, aliás, em razão do tempo, é a questão de tempo de paz ou de guerra, né? Acabei me equivocando. Tempo de paz ou tempo de guerra. Ratione loci é que é essa outra explicação, né? Em razão do lugar. Então, lugar sujeito sob a administração militar. Ratione pessoa, né? Em razão do sujeito ativo ser militar. Ratione temporis, em razão do tempo, tempo de guerra ou tempo de paz. Em razão do lugar, lugar sujeito à administração militar. E aqui você já sabe que é em razão da lei, aquilo que a lei diz que é, aquilo que o artigo 9º traz que é, né? Crime militar. E aqui em razão da matéria, né? Que seria determinada em razão da dupla qualidade de militar, tanto no ato quanto no agente, tá certo? Então, nada demais. O que você precisa saber é que nós temos tudo isso aqui, beleza? Mas o critério adotado pelo Brasil de definição, de configuração do que é crime militar é ratione legis, em razão da lei, aquilo que o artigo 9º diz que é crime militar. Porque além de estar configurado, né, além de ter a tipificação do crime, tem que atender às circunstâncias do artigo 9º. Beleza? Show? Vamos para a próxima. Aí aqui eu trouxe só a doutrina para a gente ler, né, em relação a isso, porque isso não está na lei, tá certo? Ocorre que multiplicidade de critérios definidores conduzia inexoravelmente à impossibilidade de uma exata concepção, havendo momentos na história da legislação penal militar brasileira em que um critério se sobrepunha ao outro, o que forçosamente influenciou o legislador penal a adotar todos os critérios enumerados. Lembra que eu disse que todos têm lá no artigo 9º? Pronto. Sem que houvesse a prevalência clara de um deles, o que levou à conclusão de que o critério adotado em nosso país para a configuração do crime militar foi o critério em razão da lei, ou seja, é aquele delineado como tal pela lei penal militar. O critério ratione legis é adotado, deve-se notar, não só no Brasil, mas também no CIAL, que não nos interessa, né? Isso aqui é a doutrina de Cícero, Robson, Coimbra, Neves. Beleza? Tranquilos? Então vamos avançar. Nossa sexta questão. Considera-se crime militar toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares. São propriamente militares os crimes cuja prática não seria possível senão por militar. Quem é que diz isso? Teoria clássica, né? Haja vista ser essa qualidade do agente essencial para que o fato delituoso se verifique.
Assim, dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém somente crimes propriamente militares. Vamos lá, vamos procurar o que é que tem só crime propriamente militar. Ó, A. Desrespeito a símbolo nacional. Ok. Desacato a militar. Aí, desacato a militar é crime impropriamente militar. Por quê? Porque tem um crime de desacato também lá no Código Penal brasileiro, não é não? Então, pode ser cometido por qualquer pessoa, tá certo? Então, desacato a militar, não, tá? Não é propriamente militar. B. Recusa de obediência, beleza. Descumprimento de missão, beleza. Abandono de posto, beleza. Motim e revolta, beleza. Crime de violência contra superior, beleza também. Gabarito letra B de bola. Professor, mas não sei nenhum desses crimes, eu sei. Mas a gente tá na segunda aula da parte geral, você ainda vai ver a parte especial. Quando você chegar lá, você vai ver que realmente são crimes propriamente militares. Por quê? Só podem ser cometidos por militares, na circunstância em que ele tá me pedindo aqui, né? No que diz respeito à nossa teoria clássica, tá certo? Então, realmente, isso aqui tá correto. Esse crime aqui tá no artigo 387, esse outro aqui tá no artigo 196, esse outro aqui tá no artigo 390, que é o crime de abandono de posto, e esse aqui vai estar lá no artigo 149, motim e revolta, e esse outro aqui vai estar lá no 157, beleza? Só podem ser praticados por militares. C. Embriaguez em serviço, ok. Desacato superior, ok. Oposição à ordem de sentinela, ok. Resistência mediante ameaça ou violência, aí não, resistência é uma ova, né, como você aprende lá no Código Penal. Então, resistência é um crime que tem correspondência aqui e no Código Penal Militar e que pode ser praticado por qualquer pessoa, logo, crime impropriamente militar, tá bom? Então, aqui está incorreto. E aqui embaixo, desrespeito a superior, tranquilo. Tráfico de influência negativo é um crime que também tem correspondência lá no Código Penal Comum e que pode, né, ser cometido por qualquer pessoa. Tranquilo? Logo, não é crime propriamente militar. Beleza? Fácil, né? Fácil. Se você conhece um pouquinho o Código Penal, você sabe responder isso aqui, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, queridos. Ó, questão de número 7. A Lei 13.491 de 2017, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar e promoveu uma ampliação da competência da Justiça Militar. Ao lado dos crimes propriamente e impropriamente militares, a referida legislação constitui os crimes militares por extensão, que nós já conversamos, eu já expliquei o que é, né? Diante do exposto, é correto afirmar que considera-se crime militar em tempo de paz. Então, vamos lá. Aquele cometido por militar em situação de atividade que utilize armamento de propriedade militar. Não importa se o armamento é ou não de propriedade militar. A lei não traz essa exigência não, tá certo? Não existe essa tipificação, esse aqui concretamente escrito lá no Código Penal Militar não, tá certo? Então, aqui está errado. Não importa de quem é o armamento, de onde é o armamento. B. Entre outros, o previsto na legislação penal comum, quando praticado por militar em serviço. Perfeito. Quando praticado por militar em serviço, está lá no inciso 2, aliás, está na linha B do inciso 2º do artigo 9º, que você vai encontrar. É uma possibilidade de crime militar e é um crime militar por extensão. Por quê? Porque ele está previsto na legislação penal comum, mas ele é praticado por um militar em serviço. Beleza? Tranquilos? Então, é um crime militar, tá? C. Todo aquele previsto na legislação comum, independente do sujeito ativo. Aí aqui a gente está tratando de crime comum, né? Porque se qualquer pessoa pode cometer, é um crime comum. Então, não é um crime militar por extensão, tá certo? E aqui embaixo, todo aquele praticado por militares federais ou estaduais em situação de atividade negativa, não é todo aquele, né? Tem que estar lá no âmbito do artigo 9º, tá certo? Que nós já conversamos no que diz respeito à aplicação da lei militar, sobre ser ou não um crime militar, circunstâncias em que os crimes serão considerados militares e como é que a pessoa vai ser considerada ali sujeito ativo de um crime militar, tá certo? Tranquilos? Então, esse daqui tá incorreto e vamos para a nossa última questão, questão de número 8, tá? Só a gente fazer aqui a leitura do artigo 9º. Considera os crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em serviço, que é o nosso gabarito, ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração contra qualquer pessoa, né? Seja um militar reformado, um militar da reserva ou um civil, tá bom? Última questão de hoje, considerando o artigo 9º do decreto, né, que trata sobre o Código Penal Militar e suas alterações, é correto afirmar que a. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, somente se praticado no contexto de ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Aqui tá errado, tá? É muito importante isso aqui, eu trouxe para finalizar, e a gente vai entender o que é que acontece agora, tá certo? Lá no artigo 9º vai ter as disposições de crimes dolosos cometidos contra a vida de civis,
seja ele praticado por militar estadual ou seja ele praticado por militares da União, tá certo? Das Forças Armadas, beleza? São situações diferentes. O artigo 9º vai dizer que os crimes, né, que tratam o Código Penal Militar, quando forem dolosos contra a vida e quando forem cometidos por militar contra civil, serão de competência do tribunal do júri. Militares, você vai ler aqui, militares estaduais, por exemplo, tá certo? Ou ainda os militares da União, os militares das Forças Armadas que estão fora da situação abaixo, beleza? Ok? Então, via de regra, né? Aqui vai se aplicar aos militares estaduais, tá certo? Ou aos militares da União, quando não estiverem dentro das circunstâncias do parágrafo 2º. Qual é a circunstância do parágrafo 2º? Os crimes militares de que trata esse artigo, incluídos previstos na legislação penal nos termos dos incisos 2 do caput desse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União se praticados em que contexto? Primeiro, no contexto de atribuições que eles forem estabelecidas pelo Presidente da República ou Ministro do Estado de Defesa, ou no contexto de ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou seja, mesmo que não seja situação de guerra. E terceiro, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou da atribuição subsidiária, realizada em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma seguinte, diplomas legais. Aí aqui vai trazer os diplomas, né? Código eleitoral, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu preciso que você entenda. Se não for um militar da União, se não for um militar das Forças Armadas, tá certo? For um militar estadual, ou se for um militar das Forças Armadas e não tiver nessas 3 situações aqui, e for um crime doloso cometido contra a vida de um civil, a competência é do tribunal do júri, tá certo? Não é da Justiça Militar. Então, policial militar comete um crime doloso contra a vida de um civil, tribunal do júri. Um militar das Forças Armadas que fora dessas situações aqui comete um crime doloso contra a vida de um civil, tribunal do júri. Militar das Forças Armadas, dentro dessas situações aqui, cumprimento de atribuições pelo Presidente da República ou Ministro do Estado de Defesa, ação que envolva a segurança da instituição militar ou missão militar, atividade de natureza militar, operação de paz, garantia de lei e da ordem ou atividades subsidiárias. Nessas circunstâncias, militares da União, militares das Forças Armadas serão processados e julgados pela Justiça Militar da União, tá certo? Então tem que lembrar disso aqui. A questão aqui, a alternativa está errada, porque não é somente se praticado no contexto de ação que envolva segurança ou instituição militar. Porque eu trouxe para você 3 alternativas, ele só me trouxe essa segunda, mas tem essa alternativa também e tem essa alternativa também, tá certo? Então aí está incorreto. B. Consideram os crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Perfeito, né? Gabarito letra B é a inteligência do artigo 9º e é o que diz, inclusive, que é crime propriamente militar a nossa teoria topográfica, tá certo? E C. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares estaduais contra civis, serão de competência da Justiça Militar Estadual. Negativo. Militar estadual comete crime doloso contra a vida de civil, tribunal do júri, tá bom? Considera os crimes militares em tempo de paz os crimes que tratam o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, quando o agente for militar, independentemente de disposição especial. Negativo, né? Nós tratamos aqui, ó, salvo disposição especial, qualquer que seja o agente. E aqui, por último, os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares estaduais em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, praticados contra militares estaduais da ativa, da reserva ou reformado civis, serão de competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar os agentes. Vamos lá. Crimes dolosos contra a vida cometidos por militares estaduais, será de competência da Justiça Militar? Não. Tribunal do júri, tá certo? Tem que saber isso aqui, é muito importante. Artigo 9º completo, você precisa saber, não dispensa leitura, e leitura 1 milhão de vezes e questões até cair os dedos. Beleza? Tranquilos? Estamos juntos, até a próxima. Perdão, porque eu sei que passou um pouquinho aí do tempo, né? Mas eu precisava falar sobre isso, tá certo? Beijo no coração, a gente se encontra daqui a pouco tratando sobre mais penal militar. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias
comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!